Aula 28. Eu tentei fazer uma edição, mas gastei muito tempo, não consegui resolver. Não tenho programa de edição no computador, aí tento fazer edição no tablet, é uma coisa. Não dá, assim. É muito tempo pra deixar o negócio mais bonitinho, né? Nosso objetivo aqui é ser funcional. Eu vou repetir aqui o slide de Cache Miss, tá? E pra gente fazer aí, vai ficar como vídeo 2 aqui da aula 28. Então vamos lá, um cache hit, a CPU continua normalmente, ela não para, né? Buscou a instrução, teve um cache hit, recebeu a instrução, tá? Mandou o endereço para a memória, recebeu a instrução ou o dado. Agora um cache miss gera um problema, né? Porque o dado não está na memória cache. Aí o que a CPU tem que fazer, né? Ela vai parar o pipeline, vai gerar uma exceção e vai fazer a carga da cache. Tá? Vai buscar essa informação na memória RAM para fazer a carga. Ela não faz a busca na memória RAM. Quem faz a busca é a unidade de gerenciamento de cache, mas ela tem que fazer uma parte de mapeamento lá para a unidade de gerenciamento de memória fazer essa busca, tá? E aí o cache miss, ele não tem um resultado. Muitas vezes a gente não tem como saber quantos ciclos vai demorar para a CPU retornar à execução. Por que não vai saber? Porque a gente não sabe se o barramento de memória está sendo utilizado para outra coisa, se tem um outro processo acontecendo, se tem um DMA, uma transferência de dados entre outras unidades. Então a gente não tem essa informação e isso acontece, né, conforme o desenrolar da CPU, tá? E aí, depois que o bloco, que tudo isso for resolvido e a memória devolver a informação que a CPU quer, isso vai ser gravado na cache e ao mesmo tempo enviado para a CPU. Se for um mish na cache de instrução, a instrução tem que ser buscada novamente em outro ciclo, tá? Se for um mish na cache de dados, o acesso ao dado é completado, tá? Quando retorna, né? Então, quando termina o cache miss. Um outro problema que pode acontecer é um cache miss na escrita, tá? Ou mesmo um cache hit, né? Numa operação de escrita. Então, o que vai acontecer quando é escrito num bloco de memória, né? O que a cache faz para atualizar a memória principal? Uma das formas mais simples é o write toggle, que é toda vez que ocorrer um hit durante a escrita, o bloco é simplesmente atualizado na cache, o que vai gerar uma inconsistência entre o dado que está na cache e o dado que está na memória principal. E aí o write toggle também atualizará a memória principal, só que essa atualização na memória principal acontece depois, tá? Agora, se as escritas se tornam mais longas, né, exemplo, se o CPI, se a quantidade de clock por instrução base é 1, 10% das instruções são armazenamento, e as escritas na memória tomam uma média de 100 ciclos. Então o CPI efetivo acaba sendo 1 mais 0,1 vezes 100, ou seja, 11. Então veja que aí a gente já tem uma penalização muito grande nessa operação. Aí o write toggle tem uma política de buffer de escrita. Como é que funciona o buffer de escrita? Ele escreve na cache, mantém os dados enquanto são escritos na memória principal, e aí a CPU pode continuar. Tá? Então, basicamente, a gente tem uma unidade, tem um buffer de saída de escrita, escreve as CPUs mais modernas, esse buffer é uma fila, tá? Então vários dados vão entrando na fila, e isso é a unidade de gerenciamento de memória, e a unidade de FAT não, porque a de FAT não escreve, né? E a unidade de memória vão controlando esse processo aí, tá? E aí a CPU segue o caminho dela. Uma outra política é o write back, que durante um hit de escrita apenas atualiza o bloco da cache. E aí ela vai verificar o estado do bit dirt dos blocos, tá? Então, quando um bloco com bit dirt é setado é substituído, o bloco é escrito na memória, tá? E também pode utilizar o buffer de escrita para permitir a substituição. O que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte: a primeira vez que escrever na cache não atualiza a memória principal. A segunda vez que escrever significa que aquele dado ali já não está igual da memória principal. Aí força uma atualização para evitar de ter um problema futuro. Mas normalmente é isso, né? A CPU vai embora. Ela manda o dado para escrita na memória e quem vai escrever na memória aqui se vira. Aí começa a ter um problema de redes esparsas, quando tem vários CPUs compartilhando cache, trocando memória, onde um processador pode escrever, o outro pode ler. Então,
Aí que dá bastante problemas. Eu acho que foi a coisa que a AMD resolveu aí nos Ryzen que tornou mais eficiente que os Intel. É uma coisa bem importante, tá? Alocação de escrita, né? O que deve acontecer se ocorrer um miss durante a escrita, né? Ou seja, a gente quer escrever na memória, aí a gente busca, para eu escrever na cache, esse dado tem que estar em cache, né? Então a escrita seria uma atualização de um dado que está em cache. Mas se é a primeira vez que eu estou escrevendo um dado e ele ainda não está na cache, o que vai acontecer? Uma das alternativas para o write toggle, né? Alocação durante o miss, busca o bloco e faz um write around, né? Ou a outra, não busca o bloco. O programa frequentemente escreve um bloco inteiro antes de lerem um bloco, tá? Então, normalmente um programa ele vai fazer uma inicialização, que é a carga dos dados que vem da memória RAM, que vai ser escrito na memória, que vem do disco, vai ser escrito na memória RAM e vai ser escrito na cache, né? E aí esse processo, o loader, vai fazer essa carga. Então, o write around não vai buscar o bloco, ele simplesmente vai escrever o bloco na memória principal baseado no que vê da cache, tá? E para o write back, geralmente busca o bloco, né? Então, o write toggle tem duas opções, né? Uma é buscar e a outra é não buscar. E o write back sempre vai buscar o bloco. Quem define essas políticas? O fabricante da CPU. Aqui a gente vai ter um exemplo, tá, de uma cache, que é a Intrinsic Fast Math, que usa um processador MIPS embarcado, tem um pipeline de 12 estágios, então já é um MIPS mais evoluído, tá? E as caches de dados de instrução possuem um ciclo de acesso. E tem duas caches separadas, uma cache de instrução de 16 KB, tá? E uma cache de dados também de 16 KB, tá? São 256 blocos por 16 palavras por bloco, tá? E a cache de dados é configurável por write toggle ou write back. Então aqui na execução você pode escolher qual política vai ser utilizada. E aqui tem informações do spec aplicado a essa CPU. A cache de instrução aí tem uma taxa de miss de 0,4, tá? E a cache de dados uma taxa de 11,4. Então uma média ponderada entre as duas, 3,2. Por que 3,2? Porque a cache de instrução é muito mais utilizada que a cache de dados, né? Toda instrução é lida da memória, e toda instrução, quando for lida a primeira vez, vai gerar um cache miss, né? Por que é só 0,4? Porque nos processos de repetição, as instruções são lidas várias vezes, mas só uma vez é buscada na memória. Então é aí que entra um. Aqui a gente tem a distribuição, né? Como ele tem 32 bits e nós temos 2 bits finais aqui, esses dois caras aqui, 0 e 1, que são os bits que determinam a palavra, tá? Depois nós temos 4 bits aqui, vou trocar de cor. Temos 4 bits aqui, que vão determinar, aqui é o byte, os dois primeiros é o byte, de 5 a 2, que são os bits 2, 3, 4 e 5, vão representar a palavra. Então, vejam, né? Esse processador tem 16 palavras, tá? Então, 16, né, palavras por bloco, né? São 256 blocos de 16 palavras por bloco, né? Peraí. Então, tá aqui os bits de palavra, tá? 2 na 4 para dar 16, né? E depois nós temos 256. Então, 256 a gente precisa de 8 bits. Então, vai ser aqui os bits. Vou trocar de cor de novo. Os bits de 6 a 13, né? Então, o bit 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, que vão dizer qual linha que é, qual bloco que é, tá? E os demais bits que sobram, tá? Os outros bits que vão sobrar aqui, esses caras aqui vão ser as tags aqui, tá? Esses caras vão estar aqui, tá? Então, como é que vai determinar a ocorrência de um hit? Vai mandar essa informação, tá? E vai a informação aqui do offset da linha, tá? O indexador de linha, e vai mandar a informação do offset de bloco, tá? Aí o offset bloco vai escolher qual palavra dentro do bloco. Aí vai pegar essa palavra de dados e aqui vai fazer a verificação da tag para ver se a tag bate com a tag do endereço principal. Se bater e o bit válido for 1, aí a gente tem um hit e a CPU continua. Senão vai ter um miss e vai ter que fazer o processo de política de, se for uma escrita, de fazer o write toggle ou o write back. Se for uma leitura,
Desculpa, se for uma leitura, um write through, ou a escrita, um write through, um write back, né? E aí também, se for a leitura, vai ter que buscar esse bloco na memória cache, na memória RAM. E a memória RAM, como é que ela vai suportar a cache, né? As RAMs dinâmicas, né? São usadas usa DRAMs para a memória principal, largura fixa, exemplo, uma palavra, conectada por um barramento síncrono com largura fixa. E o clock do barramento é tipicamente menor que o clock da CPU, tá? E o exemplo da leitura de um bloco de cache. Um ciclo de barramento para o endereço, 15 ciclos do barramento para o acesso a DRAM, 15 ciclos é a latência, né? Isso aqui hoje, se a gente for pegar essas DRAMs mais DDR4 aí de acima de 2.400 MHz, uma memória com latência de 15 ciclos já é uma memória cara, tá? Já é uma memória rápida, tá? E depois mais um ciclo do barramento para transferência do dado, que vai vir o primeiro dado e depois vem os outros na sequência, né? E aí um bloco com 4 palavras e DRAM com largura de banda de uma palavra pode trabalhar da seguinte forma. A penalidade de 1 ms é 1, mais 4 vezes 15, mais 4 vezes 1 vai dar 65 ciclos de barramento, tá? E a largura de banda de 16 bytes, aí dá 16 por 65, dá 0,25 byte por ciclo, a taxa de transferência desse sistema. E aí como é que a gente vai medir o desempenho da cache, né? Então compõe o tempo da CPU, os ciclos de execução do programa, vão incluir o tempo de cache hit, e os ciclos de paradas de memória também ocorrem principalmente devido ao cache miss. Então, assumindo os casos mais simples, tá? Ciclos de paradas de memória, os ciclos stall de memória, vai ser o acesso à memória, dividido pelo tamanho do programa, então o percentual de instruções que são acesso à memória, vezes a taxa de miss para esse programa, vezes a penalidade de miss, tá? E o que é isso? Então, isso significa que o acesso à memória é total de instruções dividido pelo programa, vezes a quantidade de miss dividido por instruções, vezes a penalidade de miss, tá? Então, é isso aí que a gente vai ter. Nós não vamos fazer os cálculos de desempenho aqui da cache, tá? Exemplo de desempenho da cache. Aqui, né? Dado o quê? Que nós temos uma taxa de miss da cache de instrução de 2%, da cache de dados. Então, o instruction de data, tá? Então, o instruction cache 2%, o data cache 4%. E a penalidade de miss igual a 100 ciclos. Com CPI base, cache ideal igual a 2. Operações de load store são 36% das instruções. Então, vamos ver o ciclo de miss por instrução, tá? Para cache de instrução, é simplesmente a taxa, o percentual da cache vezes a penalidade, tá? Então, vai ser 0,02 vezes 100, que vai dar 2. 100 não é 100%, 100 é os ciclos aqui, tá? Já para cache de dados, a gente tem que pegar o percentual de instrução, que são loads store, que são 36, vezes a taxa de miss, que é 4%, vezes 100, que são os ciclos. Vai dar 1,44. Então, o CPI real é 2 mais 2 mais 1,44 igual a 5,44, tá? Que o CPI base, que seria da cache ideal, seria 2, né? E aí, o CPU ideal é 5,44 sobre 2, né? Vai ser 2,72 vezes mais rápido, tá? Tempo de acesso médio. Também é mais uma questão, assim, informativa. Que vai interessar para nós mesmo são as funções de mapeamento aí, que é a coisa que mais vocês vão achar aí numa prova de concurso, né, numa prova de mestrado. Mas vamos ver essas outras questões informativas aqui, tá? Tempo de acesso médio. O tempo do hit também é importante para o desempenho, tá? Então, o Average Memory Access Time é o tempo do hit mais a taxa de miss vezes a penalidade de miss. Então, exemplo, se uma CPU tem 1 nanosegundo de clock, um tempo de hit de 1 ciclo, uma penalidade de miss de 20 ciclos, a taxa de miss de cache igual a 5%, o match aí dela, o Average Memory Access Time, vai ser 1 mais 0,05 vezes 20 igual a 2 nanosegundos, ou seja, 2 ciclos por instrução, tá? Então, aqui um resuminho dessa parte de desempenho. Quando o desempenho da CPU aumenta, a penalidade do miss é mais significante, tá? E o CPI base decresce. Então, a maior parte do tempo é gasto nos estados de memória, aumentando a taxa de clock. E os estados de memória necessitam de mais ciclos da CPU.
E aí a gente vê que o quê? O comportamento da cache não pode ser negligenciado quando a gente avalia o desempenho de um sistema. Tanto que é a principal diferença hoje de AMD e Intel. Tudo bem, a AMD está usando já tecnologias mais modernas em termos de silício, né? Acho que está trabalhando aí com 7 nanômetros, né? Ou nanômetros. E aí vai ter um nível de tensão menor, tem várias vantagens aí sobre a Intel, tá? O rising time deles vai ser menor, então permite eles dar bursts maiores, o consumo de potência com certeza vai ser menor só pela tecnologia de silício, mas a questão da cache também é uma coisa importante, porque quando o sistema fica reescrevendo demais, a penalização do desempenho é muito grande, certo, gente? Então aqui a gente fecha essa parte, agora vamos para uma parte importante, tá? Aqui é muito importante que vocês entendam os conceitos de associatividade. A gente falou antes das caches de mapeamento direto, tá? E agora a gente vai falar de caches associativas, que existem dois tipos, que é o completamente associativo e o conjunto associativo. O mapeamento direto seria um conjunto associativo, aqui o anyway é o número de posições, é o fator de associação. O mapeamento direto é um conjunto associativo one-way, tá? É um caso particular. A completamente associativa seria o perfeito, mas o problema é a complexidade de varredura dela, tá? Porque ela permite que um bloco possa ocupar qualquer posição na cache. Necessita que todas as posições da cache dos blocos, né, todos os blocos sejam verificados. E é necessário um comparador por bloco da cache, que é caro, tá? Então, existem alguns sistemas que na cache de nível 1, que é bem menor, trabalham com um sistema completamente associativo e um conjunto associativo nos outros níveis, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. O mapeamento direto, né? Para cada palavra na memória principal, a gente vai ter uma posição da cache, tá? No conjunto associativo, tá? O que a gente vai ter, né? A gente vai ter, ó, aqui no mapeamento direto, vamos fazer um pouquinho melhor aqui nesse mapeamento direto. Nós temos 8 posições de cache, tá? Cada posição representa uma posição da memória principal. Se a minha memória principal aqui for 100 vezes maior que a minha cache, os 100 dados da memória principal vão disputar uma dessas 8 posições, tá? E a gente vai ter a tag aqui, tá? Agora, se nós tivermos um conjunto associativo, aí vai ser diferente, nós vamos ter um grau de associatividade. Esse exemplo aqui, o conjunto, tá? Nós temos 4 conjuntos com 2 linhas cada. E aí, o que vai acontecer? Um dado da memória principal vai ir para um conjunto, e dentro do conjunto ele pode ocupar qualquer linha. Então, ele poderia ficar aqui, nesse exemplo aqui que está na segunda linha, ou também poderia estar na primeira. O que o meu sistema precisa fazer? Ele precisa pegar que esse dado da memória principal seja comparado com as 2 linhas do conjunto. Então, se a gente tiver um grau de associatividade 4, a gente precisa de 4 comparadores. Quando a gente tem um mapeamento direto, a gente precisa de um comparador só. Tá? Agora vamos para o full associativo, que é o completamente associativo. Um dado da memória principal pode ocupar, tá? Aqui a tag é só a informação, tá? Ó, o que muda? Nesse aqui, faz uma busca, no conjunto associativo, esse aqui é um two-way, faz 2 buscas, e um completamente associativo, faz 8 buscas. Então ele tem que comparar todas as 8 posições. Veja que eu não posso fazer uma comparação sequencial de ir varrendo, eu preciso comparar os 8 ao mesmo tempo, então por isso que ele é mais caro, tá? Então alguns aspectos aí da associatividade. Para uma cache com 8 posições, nós teríamos 8 linhas, tá? 8 blocos do conjunto associativo, do one-way, tá? Que é o mapeamento direto. Para um two-way, nós teríamos 4 blocos com 2 posições, tá? Onde que estão as posições? Posição 1, com o seu tag e o seu data, e posição 2, com o seu tag e o seu data. Cada linha do conjunto aqui, a 0, tem as suas 2 posições, da mesma forma que a linha 1 vai ter suas 2 posições, tá? Ela tem aqui a posição data 1, data 2, tá? Um four-way associative, para uma cache do mesmo tamanho, ela só vai sobrar 2 linhas para ela, tendo 1, 2, 3, 4. 2 blocos aqui com 4 linhas em cada bloco, tá?
com 4 linhas em cada bloco. E aí nós temos um full associativo, que seria para uma cache de 8 linhas, tá? De 8 posições de memória, um A2A, tá? E aí nós só temos uma linha com 8 blocos de dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então qualquer dado da memória principal pode estar em qualquer posição dessas. Eu preciso de 8 comparadores para rodar isso aqui. Então vamos ver aqui um exemplo de associatividade, tá? A gente vai fazer uma comparação aí. Então comparar caches com 4 blocos, tá? Mapeamento direto, conjunto associativo two-way e completamente associativo. E a sequência de acesso aos blocos são: vamos acessar o endereço 0, 8, 0, 6 e 8, tá? Então vamos ver com o mapeamento direto. O que vai acontecer com o mapeamento direto? Se nós temos 4 linhas, cada posição da memória principal, né, se ela, aqui no caso a gente está acessando até a posição 8, então o 8 seria o nono elemento, né, começa no 0, tá? Então a minha memória principal é bem maior. O que vai acontecer? A gente precisa fazer uma operação aqui de complemento, tá? De complemento de 4, tá? Então o que vai acontecer? O 0 vai ficar aqui, ó. Esse aqui, não confundo 0, 1, 2 e 3 como sendo posições de... Desculpa, aqui são as posições de memória. Aqui são as linhas de tempo, tá? Então aqui é o tempo. Aqui é o tempo, tá? Onde vão ocorrer os acessos. Então no primeiro acesso, a posição 0 tem que ir para o endereço 0, tá? Tá aqui. Vai dar um cache miss e vai escrever. No segundo acesso, o 8, tá? Quando a gente pega o 8 e faz uma operação módulo 8 nele, módulo 4, né? O que é módulo 4? Pega o 8 e divide por 4, dá 2, que dá 8, que dá 0. Então, o 8 também vai para o 0. Então, aqui vai dar um cache miss de novo e vai escrever o dado 8 aqui. Agora, o próximo acessa 0, tá? O 0 volta a escrever no 0. Deu outro cache miss, certo? Agora vem o 6. Agora temos que fazer 6 módulo 4. 6 dividido por 4 dá 1, que dá 4, sobra 2. Então tem que ir para o 2. Dá um cache miss e escreve no 2, tá? Acessamos o 8 de novo, vai dar outro miss e vai escrever no 0. Então vejam, nós não tivemos um hit aqui, por quê? Porque fizemos acesso 0, 8, 0, que utilizam as mesmas posições de cache, tá? Agora vamos ver como um conjunto associativo poderia ajudar aqui. No conjunto associativo, agora nós temos 2 conjuntos, tá? Então, a nossa memória de 4 posições, ela vai ter 2 posições dentro de um sistema de 2. Agora, o nosso módulo, como esse conjunto tem 2 elementos, não é esse two-way aqui, tá? O two-way é aqui, tá? É nessas linhas. É porque a nossa é a quantidade de conjuntos que a gente tem, o indexador da nossa cache, 0 e 1. Então, nossa operação de módulo agora é módulo 2, tá? Então, 0 módulo 2 vai dar 0. Primeiro acesso é um miss, escreve no 0. O 8 módulo 2 dá 4, que dá 8, que também é 0. Só que quando ele for acessar o 0, ele vai ver o quê? Ele vai ver que a memória 0 está ocupando a primeira posição, mas a segunda posição aqui ela estava livre no tempo anterior. Então ele pode escrever aqui. Continua sendo um miss. O próximo acesso é no 0. O que ele vai verificar? Ele vai verificar na posição do conjunto 0 se o dado 0 está em uma das duas posições. Olha, ele está nessa posição aqui, então vai gerar um hit, tá? O próximo acesso é no 6, tá? Agora, o que vai acontecer com o 6? Temos que fazer 6 módulo 2, dá 3, que dá 6, que dá 0. Então, esse cara aqui acabou indo para o 0 também. O que ele vai fazer? Agora, ou ele substitui o 0 ou substitui o 8. Normalmente, aqui ele substitui o dado mais antigo. Qual que é o dado mais antigo? Como o último acesso foi em 0, o dado mais antigo é o 8. Então, ele vai substituir o 8 e vai escrever o valor da memória 6 na posição 8. O próximo acesso é 8, volta a entrar aqui. E aqui vem a armadilha, né?
O 6 é o mais novo e o 0 é o mais antigo, então ele vai substituir o 0. Então veja que a gente conseguiu subir para um hit, tá? Mas é aqui porque o espaço amostral é muito pequeno, nós temos que crescer esse espaço amostral, fazer uma cache maior, uma quantidade muito grande de leitura escrita para a gente ter dados para realmente comprovar que é mais eficiente, tá? Mas acreditem, em caches grandes esse vai ser o melhor sistema, tá? Agora nós vamos para o completamente associativo. Primeiro acesso é um miss, então não tem linha de cache, ele vai procurar a primeira posição livre, a 0. Tá? O segundo acesso é outro miss, ele vai procurar a segunda posição livre, segunda posição preenchida. O terceiro acesso está procurando o dado 0, ele vai testar se o dado 0 está em qualquer uma das 4 colunas aqui. Achou, vai dar um hit. Tá? O terceiro acesso é o endereço 6, vai gerar miss porque é o primeiro acesso. Vai procurar a primeira posição livre, tá aqui, vai escrever aqui. E o último acesso está procurando o valor 8, né? Que vai ser o index 0 da cache, né? E vai acabar dando um hit e vai achar o dado aqui. Aqui tá errado, tá, gente? Esse aqui é... Não, por que eu botei esse index da cache 2 aqui? Não tem index aqui, não. Aqui tem index. Aqui tem. Aqui o index é 2. Aqui o index é 0. Ó. Tem que corrigir isso aqui, tá? Aqui é 0 também, tá? Porque a cache só tem 0, ela não tem indexador. Na verdade, teria que até tirar essa coluna aqui. Certo? Então, é isso. Vamos lá. Então, qual a associatividade, né? Escolher. Aumentar a associatividade, diminui a taxa de miss, mas com rendimento decrescente. Então, aí é só a simulação de grandes espaços amostrais para nos dar essa resposta. E a simulação de um sistema de 64 kilobytes, tá? De cache de dados, 16 palavras por bloco. No SPEC 2000, no One Way, que é o direto, dá uma média aí de 10,3 miss, tá? No Two Way, 8,6. No Four Way, 8,3. No Eight Way, 8,1. Vejam que o ganho aqui é significativo, tá quase na ordem de 20%. Agora, daqui para cá já não é mais significativo, tá? Por que que não é? Porque é 0,3, tá? E daqui para cá é 0,2. E daqui para cá eu preciso de 2 vezes mais comparadores. Daqui para cá eu preciso de 2 vezes mais, mas é 2 vezes 2, então preciso de 4 comparadores. Para cá eu tenho que fazer 2 vezes 2 vezes 2, tá? Desculpa, vezes 2 não. É isso aí, tá certo. 8 comparadores, tá? Então, acaba que esses dois últimos aqui, o ganho não é tão significativo quanto esse. Há grande chance desse cara ser escolhido pela questão de só utilizar 2 comparadores a mais e ter um aumento de quase 20% aí no desempenho, certo? E aqui nós temos uma organização da cache com conjunto associativo, tá? O que vai acontecer? Nós temos 4 conjuntos, tá? Ou melhor, nós temos aqui 4 linhas, né? E nós temos aqui os indexadores. Como é que vai funcionar? A grande diferença está aqui, ó. Nós temos o indexador de palavra, aqui que é o Word, né? Não vou chamar de indexador, vou chamar de Word. Tá? Nós temos o Word, aqui nós temos o index de 8. E aí, quando o index vir aqui, ele vai ler os dados das 4 palavras jogando para um multiplexador. Só que o multiplexador vai ter uma decodificação que vai vir da seguinte forma. Ele vai pegar o bit de tag dos 4, tá? E vai comparar isso com a tag do dado. Feita a comparação, vai gerar um valor, tá? E esse valor vai ser comparado com o bit de válido de cada uma das caches, tá? E aquele que for válido der o hit, aí esse multiplex aqui faz a decodificação e escolhe entre uma das linhas, tá? Para fechar essa aula aqui, política de substituição, mapeamento direto sem escolha, tá? Então, mapeamento direto não tem escolha, né? O conjunto associativo tem a preferência por uma posição livre, tá?
Se existir, caso contrário, escolha entre uma posição do conjunto. O que é isso? O mapeamento direto não tem escolha. Cada posição da cache representa posições da memória principal. Quando duas posições da memória principal ocupam o mesmo espaço da cache, tem que substituir. No conjunto associativo, procura a primeira posição livre. Se não existir, substitui uma das posições, normalmente a menos usada, tá? Na verdade, normalmente se marca a posição mais usada e a outra é substituída, para o caso de duas, né? E nós temos uma outra opção que é o LRU, Last Recent Used, que vai escolher a posição não usada por mais tempo, tá? Que é simples para two-way, gerenciável para four-way e muito difícil para associativas maiores, tá? Porque precisa ter uma profundidade de avaliação aí muito grande. E nós temos o aleatório, dá aproximadamente o mesmo resultado que o LRU. Então vejo que aqui não tem, né? Não tem a heurística que pode ser aplicada que melhore. Por isso que a escolha do tamanho da cache, do tamanho da linha e da associatividade é o que mais vai impactar. Tá? E aqui o pessoal roda muita simulação para saber o que é melhor. Bom, gente, é isso. Se preparem aí, logo vai ter outra aula. Eu já estou um pouco cansado, provavelmente não vou conseguir gravar, mas vamos ver se eu consigo dar um gás aí no sábado aí para trazer essa aula para vocês. Bons estudos aí para todas e todos.